Só pegando um gancho do cenário aqui dito por todos, né, a visão aqui do time de crédito e renda fixa, ela está super alinhada aqui no que tange ciclo de juros e atividade econômica. E já funilando no mercado de crédito, o ano tem sido um ano desafiador e naturalmente, o grande trigger foi a fraude na Americanas. Então, começando por esse ponto, uma atualização importante, as negociações estão acontecendo, já é público à disposição dos acionistas de referência um aporte relevante na empresa. O que tem se falado pelo menos 10 bilhões de reais. Isso tem saído através de fatos relevantes divulgados pela companhia. Enfim, a mecânica, né, de 10 bi mais 2 bi que foi veiculado essa semana, etc., eu acho que ainda vai aí transcorrer ao longo das próximas semanas e meses, tá certo? Mas, de toda forma, eu vejo como uma sinalização relevante. O grande driver, né, para essa instabilidade do mercado, né, de crédito e capitais é a questão dos resgates nos fundos dedicados. Quando a gente para olhar o primeiro TRI desse ano, a gente está falando de mais de 50 bilhões de reais de resgate nos fundos de crédito. O mês de março foi um mês duro, o mês de março concentrou 25 bilhões de reais, o mês de fevereiro, perdão, 20 bilhões, e o mês de janeiro, 4 bilhões e meio. Então, é uma tendência que ainda não cessou, a despeito, né, de os indicadores do mês terem sido melhores. Então, a gente teve uma grande abertura de spreads em janeiro e fevereiro, e agora, no mês de março, a gente teve uma estabilidade até um fechamento marginal. Quando a gente pega o IDA-DI, né, que é o índice de debêntures da Ambima, em CDI, a gente teve um fechamento da ordem de 9 bips, né, 9 pontos base, saindo de 2,50 para 2,41. Então, isso mostra que efetivamente está tendo uma acomodação, né, isso é uma amostra, né, então teve debêntures que abriram e outras que fecharam na média, teve um fechamento, mas de toda forma mostra uma certa estabilidade, ou seja, que a precificação dos papéis já está bem alinhada com o risco que a turma espera, mas os resgates ainda têm se sobreposto, e nesse mercado o fluxo é super importante. Então, o fluxo ele dita aqui a formação dos preços, e aí, naturalmente, acaba trazendo também oportunidade. Vale lembrar que o mês de março concentrou, né, um grande número de reportes de empresas, então, as empresas divulgando os seus resultados fechados do ano passado. Né? O que a gente percebeu foi que, em termos de receita, a gente não teve um grande miss aqui em cima das expectativas, então, em termos de receita, né, eu acho que elas vieram em linha com o que o mercado esperava. O que a gente tem, sem dúvida, é uma pressão de margem, né, uma pressão do EBITDA, e é naturalmente relacionado à questão de alguns custos e, naturalmente, custo de dívida. Né? Então, quando a turma, né, pergunta sobre credit crunch, sobre, né, o que está acontecendo, naturalmente uma incerteza, né, e uma aversão ao risco maior. O cenário macro, como o Bruno Gento e o próprio Peixoto trouxeram, é um cenário de incerteza, e aí, naturalmente, você tem uma reprecificação dos prêmios. E a turma, a gente viu umas operações que a gente analisou e acabou não alocando há um ano, poxa, operações que vieram a CDI mais 2,5 e estão operando a CDI mais 10. Né? E a gente para olhar o que aconteceu, né, com o crédito da companhia, o que houve? Sim, a única coisa diferente ali foi o custo da dívida, né, relacionado à Selic. Mas era uma coisa que, né, o BC já estava subindo juros, a gente já estimava uma Selic terminal mais alta, enfim, o mercado já esperava isso. Então, a gente custa entender por que uma reprecificação tão grande, né, para uma empresa que o que mudou foi o custo da dívida, que já sabia-se que ia acontecer. Então, de toda forma, a gente está um pouco mais construtivo, claro, né, a gente tem que ficar aqui atento aos desdobramentos, né, dos resgates, né, desse fluxo para os fundos, e também, né, acho que os desdobramentos macros aqui de Brasil, sobretudo, né, esse novo pacote fiscal, essa âncora que tem se falado, nesse cenário de atividade é super importante. E, claro, a questão de juros. Só para vocês relembrarem, né, a gente teve como é que a Selic evoluiu.
a gente teve uma Selic média em 2020 de 2,9%, grosso modo. A gente teve uma Selic média em 21 de 4,6%. A gente tem uma Selic média em 22 de 12,6%. Então, é claro, uma subida rápida, e a gente comentava isso, né, nas nossas interações, que empresas que perpetuaram seus modelos de negócio ancorada, né, no custo de dívida muito baixo, efetivamente estão sofrendo, né? E com o mercado um pouco mais arredio, inegavelmente elas vão encontrar custos maiores, spreads, né, mais altos para refinanciar suas dívidas, mas de toda forma a gente não vê aqui um credit crunch, né? O próprio presidente do Banco Central tem falou isso em todas as interações, na ata do Copom, no relatório de inflação, enfim, toda a comunicação que ele fez. Então, a gente, de posse dos resultados, né, do quarto tri do ano de 2022 e do cenário prospectivo, a gente, sem dúvida, talvez é um pouco mais construtivo aqui do que grande parte dos investidores de crédito. Pegando dois casos que eu acho que é importante trazer, falei um pouco de Americanas aqui no início, né, dados públicos aqui do que os acionistas de referência têm se comprometido. Eu acho que vale a pena a gente falar de um caso que foi super emblemático ao longo da pandemia, que foi uma empresa de serviços de alimentação, que é a IMC, International Meal Company, talvez a companhia mais afetada na pandemia, porque o cara catering de avião, né, loja de frango assado ali na estrada, e lojas em aeroportos, restaurantes em aeroportos. Esse cara teve praticamente a receita zerada, né, na pandemia. E aí um super trabalho do management de redução de custo, né, de layoff, enfim. Os caras renegociaram ali, né, fluxos da dívida com os credores de uma forma super rápida. O papel chegou a operar CDI mais 13. Esse cara, há cerca de 3 semanas, conseguiu levantar uma linha com o banco e recomprou as debêntures, fazendo um ALM super importante. Então, eu acho que isso aqui ilustra naquele desespero, caramba, né, o cara acabou, o cara quebrou, mas a turma, né, não leva em consideração a questão, como é que o management atuou, qual era a base de credores, como é que foi feita a negociação e até o próprio comprometimento dos acionistas no follow-on no meio desse processo. E acabou que a dívida foi recomprada, né? Então, o papel que chegou a operar CDI mais 13, e a gente aqui era um credor relevante, a gente conseguiu fazer boas alocações e saiu do papel. A gente ainda tem um resquício numa posição que é um pouquinho mais longa, mas a gente, enfim, ilustra que muito se fala, pô, a empresa quebrou, e a gente, né, foi recomprado na dívida. Acho que um outro caso emblemático é o caso da CVC, que muito falou-se também. Caramba, essa empresa está quebrada e tudo mais, e etc. A gente entrou nesse papel também na pandemia, né? O papel estava operando a CDI mais 11, os acionistas realizaram alguns follow-ons, e chegou agora, né, no vencimento da nossa dívida. A gente, enfim, junto da companhia, do management, até mesmo dos acionistas, a gente reestruturou a dívida da empresa, deu prazo para ela, vai receber um pré-pagamento, enfim, tem garantias a dívida. Muito diferente, talvez, né, lá quando a empresa veio a mercado em 2019, pagando um custo que não era real. Se não me engano, a empresa pagou 109 do CDI com a Selic em queda. Ali não fazia o menor sentido, estava errado. E agora a companhia ganhou bastante tempo, ganhou prazo na sua dívida para focar no operacional, que está bombando. A gente tem visto operacionalmente, o setor de turismo está bombando desde a reabertura. Então, uma companhia que efetivamente conseguiu tirar da frente questões de curto prazo para poder focar no operacional e voltar a se preocupar com o serviço de dívida e principal só lá na frente. E aí isso foi construído por conta de uma base de credores, né, sofisticada, enfim, assets que são ativas e que, enfim, entendem o que fizeram ali para poder deixar a companhia no seu melhor shape. Seguindo agora para o mercado, quer dizer, ainda um pouco no mercado de crédito, falando dos fundos da Asset. A gente teve um mês de março, na minha visão, bom. A gente teve no final do mês o impacto de uma reprecificação das debêntures da Light. Peixoto comentou um pouco aqui do setor de distribuição. Light é um caso emblemático que a gente vem aqui comentando, até a questão da renovação da concessão, e aqui é uma questão
enfim, dos órgãos reguladores, do poder concedente, enfim, a gente entende que a companhia está tentando se apropriar desse momento, né, do jurídico mais ativo, de um judiciário mais ativo e tudo mais. A gente segue, né, conversando com a companhia, com os acionistas. Enfim, acho que muita coisa vai acontecer ainda, mas os fundos foram basicamente impactados pela reprecificação que aconteceu especificamente nessas emissões no final do mês. Porém, os fundos entregaram retornos muito próximos ao CDI. A taxa de carregamento dos fundos está muito alta, né, por conta dessa abertura dos spreads. Quando a gente pega os fundos de crédito, Corporate Light, Corporate Top, Corporate Plus, a gente está falando de carregos brutos acima de 2%. Né? Aliado a essa Selic alta, a gente está falando de retornos, enfim, acima, né, de 15% ao ano. Então, inegavelmente, a gente acha que é um bom ponto de entrada. Migrando agora para o cenário de renda fixa, a gente teve um mês que foi difícil, porque a gente teve uma bela fletada da curva, tanto de juros nominais quanto de juros reais. Então, a gente pega os índices de mercado da Ambima, eles tiveram uma ótima performance, uma B, uma B5+, enfim, RFM. Então, tiveram uma boa performance. A gente, assim como o time macro, a gente também vê valor, né, nessas NTNBs mais intermediárias. Então, os nossos fundos de previdência, inflação, o fundo de debêntures, a gente tem tentado adicionar risco com esses prazos, nesses vértices. E como esses fundos carregam um pouco de crédito, esses fundos também acabaram sendo impactados mais no final do mês. Mas a gente também é convicto desse posicionamento nos juros reais, nessa parte da curva. Então, para finalizar, eu acho que essa parte de crédito, a gente está um pouco mais construtivo, a gente estava seletivo já há algum tempo, a gente entende que por mais que a Selic possa cair em algum momento no segundo semestre, o juro médio vai continuar alto, então é isso que impacta, que vai continuar impactando as empresas, e aqui a gente ter bastante atenção nas alocações, né, e nos desdobramentos, eu acho, né, desse plano fiscal. É isso, pessoal.